Olá, meu nome é Ivan Bonaldo e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as nossas hereditariedades. Então, na medicina convencional, se prega bastante que algumas doenças elas são desencadeadas devido ao recebimento de fragilidades genéticas em alguns genes específicos que acabam desencadeando a pressão alta, o diabetes ou outras disfunções. Na microfisioterapia, nós temos uma visão um pouquinho diferente, onde nós vemos que algo emocional vivido por nossos antepassados deixa sim uma fragilidade genética em alguns tecidos ou órgãos que são mais propensos a serem desencadeados algumas alterações durante o decorrer da nossa vida. Então, nós vivemos num país que há muitas dificuldades que os nossos antepassados acabaram vivendo. Por eles serem imigrantes, eles vieram muitas vezes fugindo ao Brasil, fugindo da guerra, fugindo da fome, fugindo de dificuldades em seus países natais. Então isso acabou desencadeando uma propensão maior a termos algumas fragilidades específicas. Então, por exemplo, se um antepassado meu ele viveu uma dificuldade financeira, uma falta, uma carência ou perder as posses dele, isso pode sim desencadear uma fragilidade em mim de um medo de faltar dinheiro. Então, às vezes eu tenho que estocar dinheiro, eu tenho que ter sempre uma reserva no banco para me sentir seguro. Então isso deixa uma sensação de insegurança e de preocupações a mais do que deveria, porque hoje talvez na minha vida eu não tenha essa dificuldade com o financeiro, mas há uma propensão já vinda dos meus antepassados que deixam uma sensação de insegurança, uma sensação de mal-estar com relação a esse tipo de situação. Em outros casos, por exemplo, quando o antepassado teve que fugir de uma guerra, teve que fugir de alguns ataques de algumas pessoas, isso pode sim deixar uma fragilidade para algumas pessoas numa sensação perseguitória. Então, que as pessoas vão sempre me atacar, vão sempre me criticar, vão sempre me fazer mal. Então, isso pode deixar uma sensação de alerta também para essas pessoas que tem que estar sempre um pé atrás ou desconfiando das pessoas. Não somente nessa parte emocional, né? Essas hereditariedades podem atingir a gente, como também nas relações físicas. Então, por exemplo, se eu tive um antepassado que viveu contrariedades muito intensas, isso pode sim deixar uma propensão a uma fragilidade ao meu estômago. Entretanto, segundo a leitura biológica, sempre para desencadear um sintoma na nossa vida, a gente tem que ter no mínimo uns 3 traumas. Então, são eles: a herança, então nossos antepassados têm que ter deixado uma fragilidade, então isso em geral, né? Nem todas as pessoas, mas a maioria precisam desses 3 traumas. Então a hereditariedade, durante o decorrer da gestação ou nos primeiros anos de vida, e a terceira situação, que é na nossa vida. Então nós precisamos desses 3 processos para sim desencadear o sintoma. Então, eles chamados de pré-programante, a hereditariedade, o programante, que é na gestação, nos primeiros anos de vida, e o desencadeador, que é depois, durante o decorrer da nossa vida. Claro que nada impede de uma criança, um bebê, já ter um desencadeador na pequena infância dela e já começar a desencadear, por exemplo, a falta de apetite, ou uma irritabilidade, ou dores no corpo. Isso é possível para qualquer idade. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar essas situações, a tendência é que as melhoras comecem a aparecer. Mas por que acontecem muitas recidivas ou que as pessoas acabam não conseguindo corrigir completamente alguns sintomas? Porque a gente consegue encontrar o desencadeador, mas não o programante e o pré-programante. Então, por isso que a gente tem que ir cada vez mais a fundo para encontrar aonde está a base do processo. Porque somente encontrar um deles, se você ficou com 2 ainda latentes dentro de você, se você vive uma situação de novo, pode o sintoma ser desencadeado novamente. Então vamos dizer que o meu avô viveu uma injustiça na vida dele, que gerou muita raiva para ele. E durante a gestação, minha mãe possa ter vivido alguma injustiça com algum familiar dela. Então basta eu viver uma situação, por exemplo, no colégio de injustiça, que isso pode me desencadear uma informação, uma alteração. Então, se eu consigo corrigir essa injustiça do colégio, ainda restaram a injustiça
da gestação e a hereditária do meu avô. Então, se eu vivo de novo uma situação de injustiça no meu trabalho, quando eu já estou na vida adulta, esse sintoma pode voltar novamente e voltar a me incomodar. Então, a partir do momento que a gente consegue encontrar esses 3 focos, há uma tendência maior do sintoma não recidivar e diminuir a propensão daquele sintoma ficar incomodando a gente, nos alterando. Então, essa é a informação do dia de hoje. Obrigado por estarem ouvindo e deixe aqui seus comentários, suas dicas e se tem alguma informação que vocês gostariam de saber a mais, que os próximos vídeos eu vou postando coisinhas novas para vocês. Até amanhã. Tchau!